Ok, então, continuando aqui, na aula de hoje, na aula passada, a gente comentou um pouco sobre conceitos gerais de interface, as definições em geral relacionadas ao comportamento interfacial de algumas substâncias. Como a gente está pensando aqui sempre em agentes tensoativos, então agora a gente está partindo para uma parte mais teórica. A gente falou bastante da parte prática, aspectos práticos da aplicação de agentes tensoativos, e o que a gente precisa agora é tentar dar uma olhada na questão teórica relacionada ao comportamento da tensão interfacial, ou tensão superficial, conforme a gente já definiu na aula passada. Então, a gente falou sobre alguns aspectos de medida, então a gente sabe que a gente consegue, de alguma forma, medir a tensão interfacial em relação à concentração. Então, aqui, posso começar já definindo a equação de Gibbs para a tensão interfacial. Superficial, interfacial. Então, essa equação de Gibbs, né, eu sei que o nome Gibbs traz muitas más memórias de termodinâmica, mas é só para poder a gente ter uma relação aqui direta sobre como é que a gente consegue colocar algum conceito de termodinâmica em relação à tensão interfacial. Então, a equação de Gibbs é mais ou menos isso daqui que eu estou escrevendo. Então, é a forma que foi definida aqui, o que a gente chama de excesso superficial, que é essa forquinha. Na verdade, essa forquinha aqui é como se fosse gama maiúsculo, tá? Então, esse excesso superficial é o que a gente acredita como sendo a causa da tensão interfacial, né? É aquele desbalanço de força. Diga lá. Não, é só porque a equação não tá dando para ver os tempos. Agora tá. É como se tivesse alguma coisa no meio da equação dessa parte aí. Ela tipo some aqui a partir para baixo, É, né? agora tá dando É, para ver. agora tá dando para ver, né? Tá, vou ter que sentar sempre escrever em cima. Então, o excesso superficial é como se fosse a causa da tensão interfacial propriamente dita. Então, quando você tem a presença desse excesso superficial, é que você consegue ter uma correlação em relação à tensão. Então, isso é o excesso superficial, aqui, restante das definições, né? Isso daqui é o que a gente chama da tensão superficial. Eu estou colocando aqui superficial, mas ela é independente disso. Essa abordagem tanto serve para superficial como para interfacial. E isso daqui é concentração. O Ln dá concentração, obviamente, né? nRT é o que a gente já conhece, né? N é uma constante que depende da constante de dissociação do soluto. Isso aqui é um ponto importante. Não é um número de mols, tá? Então, isso daqui é a constante de dissociação do produto. Aí essa constante de dissociação é muito quantas espécies de atividade interfacial são geradas quando você dissolve o soluto no solvente. Então, por exemplo, se você tem asfalteno, para asfalteno isso daqui é N igual a 1. Por quê? Porque ele não gera novas espécies que são ativas interfacialmente. Já alguns sais, que possuem mais de um grupo cabeça e grupo cauda, que são dissociáveis, você pode gerar isso aqui como N igual a 2. Então, você vai ter a influência de quantas espécies ativas interfacialmente você vai gerar, ok? Normalmente, isso é fácil de encontrar em termos de literatura. Ok, bom, essa equação não ajuda a gente em nada na prática, né? Porque eu não estou conseguindo correlacionar diretamente a tensão com a concentração. Então, na aula passada, alguém perguntou se tinha como você ter uma equação que correlacionasse a tensão com a concentração, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, essa correlação aqui, ela vai ter que partir de uma hipótese que tente descrever
como é o excesso superficial. Então, um dos modelos que a gente faz isso, a gente chama isso de modelo de adsorção de interface. E aí, esse modelo de adsorção de interface, ele pode ter diferentes formas. A forma mais simples que a gente pode trabalhar é a forma do modelo de adsorção de interface de Langmuir. Então, esse aqui é o modelo de Langmuir para adsorção de interface. O que ele parte de pressuposto, né? Ele diz que todos os pontos de interação, né, vou colocar aqui as hipóteses do modelo de Langmuir. Para ele, todos os pontos de adsorção possuem a mesma energia potencial. Já é isso, professor. O que isso quer dizer? Bom, quando eu estou falando aqui de adsorção, é bom você imaginar que, como se eu tivesse aqui algum tipo de substrato, seja esse substrato aqui um componente sólido, ou seja um substrato, uma interface líquida, por exemplo, você tem aqui pontos em que as moléculas podem se encaixar e podem se absorver. Então, esses tracinhos azul seriam os pontos possíveis que você tivesse de ocupação dessa interface. Então, o modelo de Langmuir, ele pressupõe que todas as moléculas que vão procurar esses pontos de ação interfacial, eles possuem a mesma energia potencial. Então, não tem ponto de adsorção mais difícil do que o outro. Não tem uma competição por pontos que sejam mais fáceis de se absorver. Ok? A outra hipótese do modelo de Langmuir, está tendo alguma coisa aí na frente que está atrapalhando de ver, né? Tá, aquela aba transparente na frente. Que diabo é isso? Ok, deixa eu tentar parar de compartilhar e começar de novo aqui para ver se isso resolve. Vamos ver se agora melhora esse treco aqui. Agora eu acho que tá dando para ver todos sempre, né? Pronto. Agora tá certo. Show. Ok, então a primeira hipótese é que todos os pontos de adsorção possuem a mesma energia potencial, então não tem um canto mais difícil do que o outro. Óbvio que isso daqui é uma idealização, né? Se você pega principalmente catalisadores, né? Esses catalisadores eles são muito utilizados na indústria de petróleo quando você está pensando no próprio craqueamento catalítico, né? Quando você tem reforma catalítica de correntes de petróleo. Então, normalmente os catalisadores eles não se comportam assim de maneira ideal. Então, você vai ter alguns pontos que são mais fáceis de serem acessados do que outro. Então, a energia potencial de alguns deles é maior do que a de outros. Então, por exemplo, para você acessar todos esses aqui que estão aqui fora, muito tranquilamente.
É bem fácil de você acessá-los. Só que uma vez que você ocupa aqui dentro, como é que você vai colocar outra molécula aqui estreitinha junto? Então, isso daqui seria um caso que seria não ideal, né? Um caso que não seria aplicado o LangMi. Mas quando a gente está falando de comportamento de atividade interfacial, a gente pode supor que todos eles têm um mesmo ponto de contato, né? Tem a mesma energia potencial nos diferentes pontos de contato. Então, não é tão absurdo você supor isso. E o outro ponto é que você está supondo que não há interação entre as moléculas absorvidas. Ou seja, essa molécula que se absorveu aqui, 1, e a molécula 2, elas duas aqui, elas não têm um ponto de interação. Justamente porque a gente está supondo que essa distância aqui é suficiente para que não haja essa interação. Isso daqui é um pouco mais absurdo, sabe? Porque se eu tenho um componente que é altamente associativo, como por exemplo os asfaltenos, a tendência é que aqui haja também algum ponto de interação. Então pode ser que esse seja o ponto de maior falha do modelo que a gente está supondo aqui, que é o modelo de Langmuir. Ok, o que eu consigo fazer com esse negócio então? Então o que eu posso fazer é utilizar esse modelo do excesso superficial e substituir por esses fatores que a gente está entendendo aqui do nosso componente. Então, quando a gente está supondo esse modelo de excesso superficial, de acordo com a isoterma de Langmuir, né, isso aqui tudo é isotérmico, tá? É pensando sempre numa temperatura constante. Então, com essas hipóteses do modelo de Langmuir, a gente tem, então, aqui duas constantes que eu preciso explicar para vocês. Essa daqui seria o excesso superficial na saturação, ou seja, quando você tem a maior quantidade possível de ocupação aqui, então esse seria o excesso superficial limite, e esse KL seria a constante de absorção. Essa constante de absorção ela te dá a proporcionalidade entre a concentração da substância e o quanto você afeta o excesso superficial por conta dela, ok? Bom, supondo isso, a gente consegue fazer a substituição, e aí substituindo, a gente vai ter o seguinte, o excesso superficial, que multiplica KLC, dividido por 1 mais KLC aqui, que vai ser igual a menos 1 nRT, que multiplica D de gama, D de LNC. Se a gente integra isso daqui, a gente rearranja aqui, integra de um lado a concentração e do outro, a gente tem a tensão superficial ou interfacial, então a gente consegue achar o que a gente chama de equação de estado. Né? Então, alguns momentos depois aqui de uma relação profunda com a matemática, você vai obter o que a gente chama de equação de estado de Langmuir-Sirosky. nRT, equação da fase infinito, Ln de 1 mais KLC. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem uma relação entre a tensão superficial e a concentração. Então, se a gente tem uma relação entre a tensão superficial e a concentração, a gente consegue, então, entender como é que um determinado soluto está afetando a tensão de um determinado solvente. Aqui apareceu uma coisinha nova, que é essa tensão zero aqui, que seria a tensão da interface
quando a concentração do soluto tender a zero. Ou seja, é como se fosse a tensão da interface livre do soluto. Sempre que eu falo de soluto, é o componente, o agente tensoativo que você está adicionando na solução para alterar a tensão superficial dessa determinada solução, ok? Então, isso daqui é conhecido como sendo uma equação de estado. É uma equação de estado porque ela está relacionando uma tensão, uma forma de pressão, com temperatura e concentração. Então, por isso que é chamado de equação de estado. E é chamado de equação de Langmuir. E é esse nome bonitinho aqui. Sierra-Swarovski. Ok? Então, é quando você supõe o modelo de Langmuir como sendo o modelo de absorção na interface ou na superfície líquida. Ok? Outros modelos podem ser definidos quando você parte de, por exemplo, desse ponto mais absurdo. Esse ponto mais absurdo que eu estou falando aqui é justamente quando a gente está supondo que não há interações entre moléculas absorvidas. Então, uma outra forma de você pensar nessa, nessa capacidade absorvida aqui de interface é você corrigir esse efeito que não há interação entre moléculas absorvidas. E aí você surge com outro modelo de uma maneira muito similar ao que a gente fez, só que aí é o modelo de Franklin. Ele supõe alguma interação entre as moléculas. E aí ele complica um pouquinho mais, tá? Isso aqui é o modelo de Franklin. O modelo de Langmuir é mais fácil da gente entender quais são os parâmetros que estão afetando aqui a nossa tensão. E o modelo de Franklin, ele já vai tentar melhorar o que a gente está pensando aqui para entender a interação. A interação aqui, os parâmetros são quase os mesmos. O que tem como detalhe aqui é que, obviamente, né, se você está levando em consideração a atração entre duas moléculas absorvidas, a quantidade delas aqui, ou seja, a quantidade do excesso superficial, vai influenciar na quantidade de interações que você tem. Então, por isso que você começa a observar a presença do excesso superficial em relação à autossaturação aqui presente também nessa equação. Outro parâmetro que a gente não tem na equação de Langmuir é o parâmetro de atração, ou parâmetro de interação. E é esse parâmetro de interação que, quando você tem ele negativo, você tem prevalência de forças repulsivas. Ok? Bom, tudo que a gente está falando aqui até agora é muito relacionado a equilíbrio. Então, a gente está pensando sempre em medidas de equilíbrio, né? Quando a gente fala de Gibbs, essa palavra traumática aqui para alguns em termodinâmica, a gente está falando inerentemente a equilíbrio químico, né? A condições de equilíbrio. Então, o que a gente está pensando aqui? Deixa eu só ajeitar esse negócio. Ok, agora está ok. Bom, então, se a gente está pensando em equilíbrio, fatores cinéticos também são importantes. E aí a gente pode utilizar o que a gente chama aqui de teoria de difusividade de Ward e Todai.
Ok? Bom, professor, que diabo é esse negócio de teoria de difusividade? Não sei nem o que é difusividade. Calma. Difusividade é, é um dos mecanismos que você tem de transferência de massa. É uma das medidas da capacidade de transferir massa. Então, se vocês se lembrarem aí de fenômenos de transporte, né, sempre que a gente fala de cinética, a gente tem que falar de fenômenos de transporte. Então, você tem, por exemplo, a viscosidade como sendo uma medida da sua capacidade de espalhar momento, né? Então, a viscosidade de um determinado fluido, principalmente a viscosidade cinemática, né? A viscosidade dinâmica dividida pela densidade, você está medindo a capacidade do fluido de transferir momento. Assim como, se você pensar ali na condutividade térmica, ela também é um parâmetro que está te medindo a capacidade de transferir energia, calor. A difusividade é semelhantemente à viscosidade e à condutividade térmica, a capacidade de transferir massa em um determinado meio. Então, isso é a difusividade. E quando a gente está falando da teoria de difusividade de Ward-Todai, eles passaram um tempão pensando aí numa coisa maluca para poder chegar numa conclusão, e aí eles viram que o excesso superficial em função do tempo, ele pode ser descrito através da seguinte equação. 2 que multiplica a raiz da difusividade dividido pelo π, que multiplica a concentração, zero, tempo, menos a integral de zero até a raiz de tempo, só que diabo é isso? O que você precisa saber? Isso aqui ele está fazendo uma integral. Essa integral aqui é principalmente em relação à concentração do soluto no ponto inicial de contato. Então, é como se você tivesse os dois fluidos separados da interface. Você tem aqui o fluido A e o fluido B, cada um com suas concentrações de solutos separados, e aí daqui a pouco você coloca eles em contato. Uma vez que você coloca eles em contato, dado que vai haver, então, uma preferência pela interface por um dos componentes, os componentes que estavam espalhados assim randomicamente, né, no fluido, eles vão passar a se concentrar perto da interface. E aí, essa concentração, o tempo que leva para ocorrer essa concentração, é justamente esse tempo que está influenciando o excesso superficial. Então, é como se você tivesse o tempo de contato aqui contado a partir de zero, e aí, a partir desse tempo zero, como é que vai evoluindo a tensão, o excesso superficial. Ok? Equação muito bacana, que eles chegaram à conclusão, só que não dá para integrar essa concentração, porque você não tem o comportamento da concentração em relação ao tempo. Então, quando você não tem a concentração da interface com o tempo, não tem como você ficar medindo isso. Você teria que ter uma técnica não invasiva para poder ficar medindo esse negócio. Então, até dá para fazer. Só que é pouco interessante. Uma análise bem mais simples é quando você faz uma análise assintótica. E aí, essa análise assintótica é quando você analisa os limites, né? Então, você tem aqui um limite quando o tempo é muito longo, e você tem um limite aqui de quando o tempo é muito curto. Então, nesses dois limites, a gente vai obter equações que são mais razoáveis. Então, se você pegar isso aqui e aplicar limite de quando t tende a zero ou limite de quando t tende a infinito, você vai obter algumas relações da concentração, da tensão em função do tempo. Então, essas relações aqui são para o tempo infinito. Eu vou escrever de azul aqui. Então, a gente vai ter aqui d gama dt elevado a menos 1 meio. E aí, isso daqui é quando você está avaliando essa relação aqui de derivadas com o tempo tendendo a infinito. Isso daqui, de acordo com essa equação,
vai fornecer o seguinte: nRT, temperatura, excesso superficial ao quadrado, dividido por C0, multiplica π sobre 4D. Como é só matemática, eu não vou demonstrar isso aqui agora. O que interessa é que você tem aqui a difusividade, uma difusividade que está relacionada a um longo tempo, a um regime de quase equilíbrio. Ainda não está no equilíbrio, porque se você ainda tem a difusividade atuando, é porque você não está já completamente liquidado essa relação do que está indo para a interface e do que está saindo. A outra equação que a gente pode escrever é de quando você tem um tempo t tendendo a zero. Aí nesse tempo t tendendo a zero, você vai poder escrever d gama dt elevado a 1 meio. Isso aqui é para o tempo curto, tempo tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a menos nRT, concentração C0, 4D sobre π. Então, essa equação em verde aqui está mostrando que a concentração inicial, ou seja, a concentração da solução nativa, vai influenciar em como é que você tem a inclinação, ou seja, a tendência da tensão em relação ao tempo. Ok? Então, quando a gente faz essa análise dessa difusividade, então a gente percebe que a gente tem, então, duas tendências e você tem como medir uma difusividade do componente. Então, componentes que têm maior difusividade, medidas dessa forma, através da análise assintótica, eles vão ter uma tendência a ter um comportamento, digamos assim, ele vai ter uma maior rapidez para chegar na interface. E essa chegada na interface pode ser medida através dessas análises assintóticas. Ok? Bom, para concluir, deixa eu só ajeitar isso aqui de novo. Só reescrever esse negócio aqui que apagou. 4D sobre π. Para concluir, eu vou falar sobre um outro modelo, muito mais simples do que esse modelo de Ward-Todai. Ele é interessante porque a gente consegue medir a difusividade através dele, mas o modelo de Rosen é um modelo simples. É um modelo simples e que você consegue entender diretamente o que está acontecendo com o surfactante e a difusão dele até a interface. Então, o modelo de Rosen, ele acredita que você tem uma tensão em função do tempo, e essa tensão em função do tempo está ligada com uma tensão de mesoequilíbrio, mais uma tensão de ponto inicial, mesoequilíbrio, dividido por 1 mais. Então, esse negócio aqui. Então, o que é cada fator aqui desse componente, né? Na análise de Rosen, quando você olha para essa equação, você percebe que ela está te dizendo que você não consegue chegar no equilíbrio propriamente dito. Você levaria muito tempo, um tempo infinito, né? Então, se você deixar um tempo muito longo, você consegue chegar num valor em que você acredita que seja um valor razoável de tensão interfacial. Então, esse valor seria medido através da tensão de mesoequilíbrio. Esse gama zero aqui seria a tensão de interface livre. Aqui é a tensão de mesoequilíbrio de novo. E aqui a gente tem dois parâmetros, né? O primeiro é esse daqui, que é o tempo característico.
E você tem o parâmetro n. Esse parâmetro n é uma constante que é relacionada à estrutura, né? Então, parâmetro estrutural. Então, como é que funciona o modelo de Rosen? Então, normalmente você vai ajustar os parâmetros verdes para obter a correlação entre a tensão em função do tempo. Então, o tempo está aqui, e esse tempo ele está coordenado, ele está mudando isso tudo de acordo com os parâmetros T asterisco e N. Quando a gente está falando, então, do parâmetro da tensão de meso-equilíbrio, seria a tensão de quando você faz uma análise do gráfico da tensão em função do tempo. Então, se você tem medidas de tensão em função do tempo, isso tem aqui um começo, inicia a partir do ponto que você colocou em contato as duas fases, então a tensão zero, e aí você vai medindo isso daqui até que a tensão não varia mais. Esse valor aqui de tensão seria o valor de tensão de mesoequilíbrio. Então, com esses dados de tensão em função do tempo, você consegue ajustar os parâmetros T asterisco e N, e aí, com esses parâmetros ajustados, você consegue, então, ter a correlação que ajusta a função de tensão em função do tempo. Então, quanto maior o tempo característico, menor seria a relação de difusividade que você tem entre aquela abordagem que a gente fez de Warp-Todai e essa abordagem aqui que a gente está vendo do modelo de Rosen. Ok? Tem alguma dúvida, Marcelo? Ou Moacir? Não, professor, tudo bem. Tranquilo, né? Essa parte é chata pra cacete, mas a gente tem que passar por ela para a gente conseguir entender realmente a teoria que está por trás da interface. A gente vai tentar fazer algumas brincadeiras de ajustar alguns dados que a gente tenha disponível para poder fazer uma análise comparativa desse desempenho de agentes tensoativos, de componentes que estão indo para a interface superfície. Tranquilo? Tranquilo, professor. Show. Então, se não tem nenhuma dúvida, por hoje é basicamente isso. Vou parar aqui a gravação.